Estou ao vivo! Olha eu aqui de novo, ao vivo. Bom, enquanto o Instagram tá mandando as, as notificações, essa live de quarta-feira é a live de numerologia. Bom, e como toda quarta-feira tem live de numerologia, não vou deixar de fazer live de numerologia por causa da maratona. Uma coisa, outra coisa, e as duas coisas estão entrelaçadas. Como assim, Dani, as duas coisas estão entrelaçadas? As duas coisas estão entrelaçadas por quê? Porque um dos motivos para eu fazer essa jornada, né? Colocar o tema como medo, trabalhar o medo, é que estamos no mês 4. Estamos no mês 4 e não... Desculpa aqui, tocou aqui no celular. Você deve ter escutado. Estamos no mês 4, e o mês 4, como eu falei na última live, né, que eu tava falando sobre o mês de outubro. É um mês onde nossos medos começam a aflorar também, e também é um prelúdio, é uma prévia do ano de 2020. Então, por isso, eu montei a jornada... Oi. Montei a jornada, né, que está acontecendo meio-dia, todos os dias, sobre o medo. Porque é uma forma de preparar. Apesar de lá eu não falar nada de numerologia, lá eu estou trabalhando o medo, né? Trabalhando a parte, tudo bem, na numerologia a gente conhece, a gente trabalha de outra forma os números, mas às vezes a gente precisa trabalhar o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual de outra forma também. Então, mas as lives de quarta-feira vão continuar, tá? Falando sobre numerologia. E aí, a proposta de hoje era alguém participar comigo, ou eu ir falando sobre o número 4, porque eu tô nessa do número 4. E o número 4 é o cubo, é o poder, é um poder de trabalho. Alguém quer participar? Pedir para participar. Só tem, acho que tem um botãozinho aqui, duas carinhas, é só apertar e solicita para participar. Sim, não. Bom, então eu vou continuando falando aqui. Posso ter várias opções. Coloca aqui para participar. Isso, vão dando coraçõezinhos, que aí depois o Instagram distribui também. Mais pessoas conhecem o meu trabalho. Ajuda eu a te ajudar. Coloca aí, Lalinha, essas duas carinhas para participar. Provavelmente quando você entrou, apareceu um botão participar da live. Aí você vai participar e vai dividir a tela. Só mandar. Ao vivo não. Ficou com vergonha, não foi? Ai. Então, vamos falar sobre. Então, manda uma pergunta. É interessante ao vivo. Você pergunta, tem vergonha. Então, faça uma pergunta. Eu pensei nisso porque uma pessoa mandou uma pergunta para mim, né? Se tal mês era bom para fazer a cirurgia. E às vezes as pessoas que nem sabem que dentro do mapa numerológico do ano você consegue também identificar o melhor período para você fazer algum procedimento cirúrgico, o melhor período para você tirar férias, para fechar um negócio ou para ficar recluso. No mapa do ano a gente também vê isso. Então, e aí por isso que eu falei, então faz uma pergunta aí que a gente coloca aqui no meio. Tô pensando aqui. Sabia que a primeira letra do nosso nome, a primeira letra do nome, ela reflete a nossa personalidade. Então, vou aproveitar, já que ninguém quer participar ao vivo, vergonha, vou aproveitar aqui e a gente faz o seguinte.
Vou fazer as próximas. Não, essa eu faço, intercalo e faço outra. Mas da primeira letra do nome. Mês de fevereiro diz o quê? Mas assim, mês de fevereiro diz o quê com relação a quê? Por exemplo, mês de fevereiro, ano que vem, ele é um mês. É um mês de energia 6. É um mês universal de energia 6. Mas o teu mês pessoal, que vai reger as tuas atividades pessoais mais intrínsecas, tem que, primeiro, vamos dizer assim, o que está mais forte é o teu mês pessoal, com a influência do mês universal. Como o mês 6, fevereiro, né, do ano que vem, ele é um mês interessante para fechar parcerias, para reanalisar projetos. Ele é um mês interessante para se reorganizar também. Não é a parte de planejamento, mas assim, o que está acontecendo na minha vida agora? E aí, dentro do que está acontecendo na minha vida agora, como eu posso melhorar isso, como eu posso organizar? Se quer saber, fala da data de nascimento, exemplo, dia, mês e ano, o que significa. Bom, a data de nascimento, ela fechada, completa, ela é teu caminho de vida, tua estrada de vida. O que isso significa, né? Quando eu peço assim, para fazer uma análise mais forte, assim, como se fosse um signo solar, por exemplo. Não que seja a mesma coisa, mas tem uma força parecida. Então eu faço um número completo, né? Soma todos os dígitos do teu aniversário, da data do teu aniversário, e aí você tem uma parte do teu número de destino. Mas cada um deles, ele tem uma representação, né? O dia, vamos dizer assim, o dia é como você chega na Terra. Dentro da numerologia pitagórica, ele acredita em transmigração da alma, o que normalmente a gente conhece como reencarnação, né? Só que ele eram outros termos. Ele diz assim, é a mesma alma, só que agora em corpo diferente, a mesma coisa que a gente fala da reencarnação. E aí, ele diz assim, dia de nascimento, ele faz parte da nossa personalidade. Ou então é chamado de dom, o dia. Por exemplo, o meu dia é um dia 12, é o meu dom. E eu confesso que eu demorei a aceitar esse dom, tá? Quer dizer que por ser um dom não significa que vai ser muito rápido de você aceitar. Porque o dia, como dom, no meu caso, 12, um 12 que vira um 3, é o dom de comunicar, é o dom de passar algo e explicar algo. É usar isso em meu proveito, entendeu? Para eu evoluir, para melhorar, eu aprendo mais, eu saio melhor quando eu consigo usar a minha fala. Esse normalmente é o dom de uma pessoa que nasceu no dia 3, no dia 12, no dia 30. Tem nuances diferentes, mas é um dom, né? Considerado um dom, considerado a parte da personalidade onde a pessoa se comunica com o mundo. E aí, eu ia falar da primeira letra do nome, a primeira letra do nome completa isso. Porque também é como se fosse um ascendente, né? Como o outro me vê e como eu me relaciono com o outro. E o dia é assim, como eu cheguei no meu corpo físico? Como o meu corpo físico, como eu interajo com a matéria. O mês ele representa como eu interajo com as águas, com a emoção. Como é o meu corpo emocional? Nasci num domingo, minha mãe diz que quem nasce num domingo de manhã vai ter sorte. Isso tem a ver com a numerologia, sou do dia 3 de fevereiro de 91. Bom, então você também engraçado, né? Eu falei do 3, não sabia. O 3 é um dom da comunicação, de criar, né? De colocar, de pegar ideias completamente desconexas e sair alguma coisa. Às vezes sai alguma coisa meio biruta, assim, que só você entende, mas uma hora também recebe muita informação,
Cuidado com fofocas, essas coisas assim. Mas um domingo, falam realmente que tem sorte, mas ele tem mais relação com a... Opa, perdão. Tem mais relação com a astrologia, mas como também a gente consegue ter caminho entre eles, né, com a numerologia e com o tarô, né, porque domingo é o dia do sol, tanto que em outras línguas domingo tem o sol como referência no nome. E tudo que tem o sol é o que vai brilhar, é o que vai resplandecer, é o que tem o poder de atrair as pessoas. Então, por isso que associam nascer num domingo um dia de sorte, porque você nasceu sob o sol. É assim, como se dissesse assim, olha, é a pessoa que nasceu sob o sol, mas qual o problema de nascer sob o sol? Que quando vem a sombra também é muito dura. Então, cuidado para não se deixar abater, porque quando você cai, quando você se deixa abater, para te tirar, você precisa de muita força de vontade. E isso tem relação também com o mês, né? E eu estava explicando, né? O dia, né? O mês. O mês é o teu corpo emocional. E o que representa o corpo emocional? Como eu lido com a emoção e como ela marca em mim. Como as vivências que eu tenho no meu dia a dia refletem e trazem para o meu corpo físico, para a minha relação com a matéria, o que está na minha alma. E quando eu vejo o mês, é como é o corpo emocional, como mexe com isso, né? Aí você colocou que o teu mês é fevereiro. Fevereiro, né? 2. Ele tem a energia de que precisa de uma parceria, tá? Não só porque tem o dor, mas assim, você precisa de algo que você consiga elevar. E como isso se comporta dentro da tua emoção? Dentro da sua emoção, você precisa tomar muito cuidado para não deixar com que o outro diga como você deve se sentir. Porque com o 3 você é muito dinâmica, fala com todo mundo, não sei o quê. Mas o 2 no emocional, ou você cria uma casca muito dura para ninguém entrar, ou você se torna totalmente, assim, volúvel, porque você não quer desagradar, porque precisa dessa parceria no lado emocional. E como resolve isso, né? Não criar nem essa casca tão dura e nem ficar completamente... Se conhecer. Conhecer o que o teu emocional, e aí a gente pode ver em outros números da peixe, mas assim, o que dentro do teu emocional mais te atinge. E normalmente vai ter relação com tua relação com alguém. Ou a tua relação no trabalho, ou a tua relação com familiares, ou a tua relação com um relacionamento amoroso. É nesse sentido. Viu? Então, tem que aprender a entender aonde conversar. Olha, também aceitar assim, sim, eu tenho um corpo emocional que precisa de um carinho, precisa ser afagado até mesmo por você. E aí o ano, né, que ele está explicando dia, mês e ano, o ano, ele chama de corpo espiritual. Eu falei, né, o dia é como eu me comporto com o mundo físico, o mês é a minha alma, né, o que eu marco, né, trago da minha alma marcado do meu corpo emocional, e isso reflete na matéria por causa da minha emoção. E o ano é como eu lido, como é o meu corpo espiritual. E dentro do corpo espiritual, não é necessariamente, eu tenho uma relação com o espírito, ou isso, ou... É como você lida com algo que é maior que você, com a tua fé, nas coisas que você precisa de mais fé do que de certeza. E o teu também é 1, 2.
Só que o 2 aqui, ele por ter aquela sensibilidade toda, que no corpo emocional precisa de um cuidado, no espiritual você precisa escutar sua intuição. E para tua intuição estar certinha, né, tá funcionando, tá esse canal limpo, é necessário que o teu emocional esteja bem equilibrado. Porque senão a intuição começa a criar histórias que não existem. Porque assim, ele entende que aquilo vai te dar um lampejo que está acontecendo alguma coisa. E aí, como teu canal emocional não está limpo, né, dando um exemplo, cria histórias esquisitas para chegar naquele resultado. Às vezes aquele resultado está até certo, mas como desenrolou, você não sabe exatamente. Então, com 2 no ano, é necessário sim você limpar o teu emocional, e você escutar muito a sua intuição. Você precisa ter um caminho de contato com o teu ser, com o divino, com Deus, com a sua religião. Dependendo de qual for, você precisa ter um contato, né? Um contato não só de sentir, de se entregar, como alguns lugares, mas também um contato de de onde isso vem, de estudar, de ir um pouco mais a fundo, de jogar um pouco de literatura nisso para não ficar completamente disperso. E aí, né, eu estava explicando aqui, tem pessoas que não entrou agora, sobre o dia mesiano, e eu pedi a participação de alguém, a Lalinha foi e colocou a data dela, botou a pergunta dela. Então, sempre quando vai fazer, por exemplo, uma análise de leitura pessoal, uma das coisas que faz, até uma das primeiras coisas, é analisar esse tipo, né, de... É como se... Seria mais ou menos isso. Matéria, que é o teu corpo físico, que é o dia. Alma e o corpo espiritual, que é a conexão. Só que aqui a gente volta, né? Ficou feio esse triângulozinho. Aqui a gente volta para baixo, porque como isso aqui tudo vai se manifestar. Então, como isso aqui tudo vai se manifestar? Ele vai se manifestar pelo teu corpo emocional e vai se coagular no seu corpo físico, que é onde você interage com a matéria, que é a representação gráfica a um quadrado. Ficou um pouco mais complicado quando eu fiz isso, porque na minha cabeça clareia. Mas... E aí a gente vai fazendo outras análises, né? Fazendo assim, primeira letra, né? E aí, dependendo, assim, se for um mapa financeiro, eu vou ver outras letras, né? Outras posições de letras do seu nome, outros arcanos que tem por dentro, né? Somando as letrinhas, qual a primeira letra de cada sobrenome, porque são ciclos, né? E assim, como cada letra tem um valor, quando eu chego no, por exemplo, a primeira letra do meu primeiro sobrenome é um ciclo forte, então eu tenho que prestar atenção naquela energia daquela fase, né? De tantos a tantos anos. E aí quando faz o mapa vai olhando essas coisas. Mas assim, espero que tenha dado para clarear alguma coisa, conversa. Quem tem mais alguma pergunta aí para colocar? Minha corujinha. Bonitinha, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta?
É interessante assim quando você vai quando você olha os números como uma cadeia, todo mundo vai passar por todas de nada. Fez sentido pra você? Porque eu acabei falando do seu, você colocou, eu acabei falando do seu. Fez sentido pra você o que eu falei? O que eu tava falando? Ah, quando a gente vai, todo mundo, né, tem, a gente divide a, em salas, né, 9 salas. Os 9 números, né, considerando a numerologia pitagórica, a gente faz de 1 a 9 e sempre reduz, né, sem contar os números mestres, né, 11, 22, 33, são números mestres que a gente analisa também a formação, por exemplo, o 11, não é só 11, o 11 é 11, 11 também é 2. Tem um plus. Ai, sou intuitiva e às vezes meu marido não acredita em mim. Mas funciona? Às vezes fala assim, confia, confia, deixa aí. Que às vezes também faz parte dos números dele não confiar, ser mais racional. Ele consegue perceber aquilo que passa pela racionalidade dele. Fala para ele que a intuição ela não é só mística. Tem a intuição mística, aquela que você eu esqueci o nome, inspirado. Aquela intuição onde há inspiração, de uma contemplação, de uma meditação. Há esta intuição, mas a intuição também é uma faculdade normal do ser humano. Alguns estão mais aptos, têm isso mais presente, outros nem tanto. Mas a intuição, ela, por exemplo, um jogador de xadrez, assim, mestre, ele já não passa tudo pelo raciocínio consciente, porque as próximas jogadas dele já é um processo, é como se fosse um outro processador. Vamos lá, você não entende tudo que o seu celular está processando. Mas você sabe que se apertar no botão faz isso, apertar no outro aquilo. Alguém, uma outra pessoa vai entender esses códigos por dentro. É como se acontecesse um pouco. Essa comparação tá assim bem grosseira, tá? Para quem estiver escutando isso depois. Mas a intuição, ela trabalha também com dados que a gente já acumulou, matrizes que a gente já tem, vivências que a gente já tem e cria cenários novos dentro daquilo e lança aquilo como uma intuição. Aquilo não é uma coisa certa que está acontecendo naquele momento, mas é uma previsibilidade, como se fossem uns dados matemáticos. Então a intuição não é algo assim tão uau, mas e por que ela é ligada ao espiritual, né? Que eu falei do corpo espiritual e falei da intuição. Porque a intuição ela fica mais forte quando a gente consegue abrir mão de tudo passar pelo nosso consciente e entender que as coisas trabalham no background. Para isso você precisa confiar em algo que não está passando pelo teu racional agora, que em algum momento você vai entender. E normalmente quem vai trazer esse entendimento é a própria intuição. Eu participei de um livro, né, como coautor, esse aqui, e o meu capítulo foi sobre intuição. Aí aqui eu coloco 3 pilares da intuição, criando respostas intuitivas. Ó. Eu ainda tenho alguns, se quiser, ó, minha fotinha aqui. Foi tudo isso de gente aqui, cada um capítulozinho. Tá bem legal o livro. Mas assim, estudar mais sobre a intuição para poder escrever isso e assim, e ter muito mais coisas para escrever aqui do que só isso também. É bem
interessante, tem muita coisa para trabalhar sobre isso. Tem muitas formas de você trabalhar e processar a tua intuição. Então, eu estava falando das salas, né? Cada pessoa tem algum número que está faltando. Dificilmente tem uma pessoa que tem todos os números no seu mapa natal. Normalmente, esses números a gente chama de karma. Tem os números karmáticos, né? Que algumas pessoas apresentam, né? Algumas combinações e viram números karmáticos. Mas isso aí é da numerologia kármica. Mas dentro da numerologia pitagórica, analisamos os números que faltam como desafios a serem cumpridos, desafios a serem aprendidos. Aprender a lição de cada número, porque eles fazem um caminho. Ele inicia, ele cria, ele enfrenta, vai para o novo, vem o 2, que dá apoio, que sustenta. O 3 pega a combinação do 1 e do 2 e cria vida. A partir disso, vem um 4 que estabiliza, que vem para o mundo material, que vem para o quadrado da matéria, onde eu consigo elaborar e botar as coisas visíveis. E vem o 5, que passa como um vendaval, transformando e tirando daquele trabalho, daquele cansaço, o que não precisa e racionalizando as coisas. Trabalhando, curando, e vem o 6, para dar uma organização, para trazer amor. Ele traz um outro elemento, que é o amor. O 2, ele também é um número de relacionamento, que também traz o amor, mas o 6, ele traz um amor social, onde eu passo a me preocupar com o meu campo, por isso o 6 é relacionado à família. Ou seja, o 1 virou 2, que criou 3, que trabalhou no 4, que modificou tudo e limpou o que não era para ficar no 5. E vai para o social no 6. O 7, ele olha para tudo e vê assim, o que eu posso aperfeiçoar nisso, trazer a perfeição, concluir isso e elevar para a matéria. Tanto que se a gente for fazer um desenho do 7, ele é um quadrado, 4, né? Mas 3, que é um triângulo, ou seja, é a matéria indo para se elevando, um triângulo com a ponta para cima. O 8, ele é um número onde eu reorganizei, eu planejei, eu busquei a perfeição e agora eu tô empoderado. Agora eu tô empoderado. E nesse do eu tô empoderado, nesse do eu estou empoderado, eu tenho uma visão. Por isso que o 8 fala muito que é o número do dinheiro, que é o número. O 6 e o 8, eles têm uma visão do todo. Mas o 6 está preocupado com família, com rede, com social, com o que eu posso trazer para mim disso e daquilo. O 8 ele está preocupado com que as coisas funcionem, com que as coisas dêem resultado. É o período que você colhe tudo aquilo que foi planejado. E vem o 9 e finaliza aquilo e transcende. Trazendo a informação, o que era apenas o material, o trabalho, porque eu volto para o campo espiritual onde tá ok, as coisas são mais elevadas do que só isso. Então essa é a jornada, né, dos números e a gente volta para um alto. Deixa eu ver aqui um comentário. Meu marido pensa muito em abrir um negócio comigo, será que daria certo? Aí só fazendo um mapa dos dois de negócio. Só fazendo um mapa. Que aí vou ter que fazer um mapa teu, um mapa do teu marido, e ver como os dois se comportam em negócios. Tá? Vocês já são casados. Imagina que um negócio ele vai aumentar, né? Como vocês trabalham juntos como casados. Mas, querendo um mapa para fazer um mapa dos dois, você fala comigo. Porque é uma análise mais complexa para dizer alguma coisa assim, por cima, né? Que eu não vou poder ir a fundo, sem abrir um mapa dos dois de verdade, para fazer essa análise.
Mas dá uma olhada, pensa como é a relação de vocês como casal. Que um casal que tem um negócio junto, a relação tem que estar bem funcionando e você divide bem os papéis. Em que momento que você é esposa, em um momento que vocês são relacionamento amoroso, uma família, que momento que vocês são negócio. Então, o casamento tem que estar bem azeitado para que um não atrapalhe o outro na hora, para simplesmente ajeitar isso. Querendo falar comigo depois, perguntando do mapa, a gente conversa, tá bom? Que aí são dois, tem que fazer os dois mapas e entrelaçar os dois. Tipo o de relacionamento amoroso, você faz dois mapas, entrelaça os dois, e analisa outros pontos, né? Mas é a mesma coisa, né? Ver aonde eles se interpolam e onde eles podem dar briga. Ou, bom, minha missão cumprida falando de numerologia. Toda quarta-feira, numerologia. Eu não pensei em postagem de numerologia para essa semana, porque eu tô falando sobre medo lá meio-dia. Meio-dia trabalhando medo, trabalhando como lidar com medo, né? A gente vai essa semana e a outra semana também falando mais sobre isso. Mas quarta-feira eu tô aqui com a numerologia, que depois a gente começa a trabalhar também com os mapas para 2020, né? Os mapas pessoais, aí começa a leitura de vida, começa a onda volta para os números. Tá bom? Então, vou finalizando por aqui. Se tiver alguma ideia de tema para a próxima live de numerologia, ou então eu faço também aberto, só respondendo perguntas. Então tá. Então, ficando por aqui, boa noite. Tchauzinho. Beijo. Até amanhã, meio-dia, se vocês quiserem assistir lá sobre o medo, tá? Tem um grupo no Telegram também, onde tem outras atividades, tem os desafios, né? Os desafios que eu falo durante a live, ali a gente vai trabalhando um pouco eles. Se precisar de material de apoio, lá tem para realizar os desafios e o que é exposto no grupo. Então, beijo. Tchauzinho. Dá coraçãozinho aí. Boa noite.